Graça e paz, queridos irmãos. Que privilégio podermos adorar o Senhor mais uma vez. Espero que você tenha preparado aí o ambiente da sua casa, com a sua família. Creio que em breve aí a gente vai poder estar reunido de forma presencial. Mas gostaria que nesse momento aí você se preparasse para a gente ter esse tempo de adoração. Creio que o Senhor vai fazer grandes coisas, amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela sua doce presença em nossas vidas. Nós entregamos esse culto em tuas mãos, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que também, Senhor, a gente possa dar uma resposta em obediência à tua vontade. No nome de Jesus, o teu Espírito tem liberdade sobre as nossas vidas. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver e dar uma resposta ao teu propósito e à tua vontade. Em nome de Jesus, que as escamas dos nossos olhos possam cair, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo e porque nós podemos confiar no Senhor nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. Venha habitar, não queremos só uma visita. Nós não queremos, Senhor. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, venha habitar. Não queremos só uma visita. Sim, Senhor Jesus, venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. Venha habitar, venha habitar, não queremos só uma visita. Jesus, nós te queremos, venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, Jesus. Nós te queremos, nós te queremos, Jesus.
apaixonar e me transformar. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela sua doce presença. Obrigado porque o Senhor é real em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Obrigado pelas Escrituras. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu Filho. Obrigado pelo Espírito que foi derramado sobre nós, Senhor. Nós te adoramos por tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos o tipo de filhos que agradam o teu coração. Que o Senhor possa olhar para nós e se alegrar com o tipo de pessoa que nós estamos nos tornando em Ti. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Eu queria ler um texto bíblico com vocês, que está em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 4, diz assim: no dia da ira, a riqueza não salva, mas a retidão salva da morte. A Bíblia nesse texto está falando sobre o dia da ira de Deus. E o texto é bem claro porque ele diz que no dia da ira a riqueza ela não vai salvar da morte. Mas o que salva de fato e de verdade é a retidão. Obviamente que nós sabemos que a salvação nós recebemos por meio da graça do Senhor que se entregou na cruz por mim e por você. Porém, a retidão é uma forma de expressar que nós levamos a sério aquilo que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Então, na verdade, eu e você como cristãos, a nossa maior preocupação deveria ser a retidão, em vez de se preocupar com coisas da terra. E nós sabemos que isso é um grande desafio. Porém, o texto ele é bem claro. Ele diz que a riqueza não vai salvar no dia da ira, mas a retidão de fato salva da morte. Então que a minha preocupação do meu coração e a sua preocupação possa ser reto diante de Deus. E eu penso que essa retidão ela deve ser muito ampla para nós como cristãos. Ela deve ser tão ampla que ela possa atingir todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira, como de fato o texto está falando sobre riqueza. E eu acredito que quando dos maiores mandamentos se tornar uma realidade na minha vida e na sua, todas as demais coisas vão se tornar mais fáceis. Quando a gente conseguir de fato ter um estilo de vida de amar a Deus acima de todas as coisas, então a retidão com aquilo que nós temos e somos, ela se torna mais fácil. Então a retidão com o nosso estilo de vida se torna mais fácil. A retidão com os nossos valores financeiros se tornam mais fáceis. Por quê? Porque o Senhor ele estará acima de tudo. Então, que eu e você possamos nesses dias meditar de como está a nossa vida em retidão, em agradar o coração do Senhor, seja dentro da nossa casa, seja na área financeira, seja em todas as áreas da nossa vida, onde quer que estejamos, como está o nosso coração, como está a nossa vida. E algo muito interessante, queridos, que eu ministrei no último culto que nós tivemos, eu até compartilhei que nós podemos fazer as coisas de Deus para Deus ou as coisas de Deus para nós. E a grande diferença disso é quem está no centro. Quando eu faço as coisas de Deus para mim, o centro sou eu. Quando eu faço as coisas de Deus para Deus, o centro é Ele. E é muito importante que Ele esteja no centro, porque isso vai ser determinante para que você tenha uma vida em continuidade e constância na presença de Deus. O que vai determinar a constância daquilo que você faz para Deus é para quem você está fazendo. Não basta ser de Deus, precisa ser para Deus. Então, faça compreendendo que é a retidão, é a seriedade com aquilo que foi conquistado na cruz, a seriedade com a palavra, que de fato vai nos salvar da morte. Não vai ser a riqueza, não vai ser as coisas da terra. Então, nesse espírito, eu queria convidar você para ofertar, entregar o seu dízimo, né? Eu queria convidar você também a fechar os seus olhos. Eu quero orar com você, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, mas que a essência daquilo que você está fazendo possa ser adoração em primeiro lugar, possa ser agradar o coração de Deus em primeiro lugar, amém? Feche os seus olhos, vamos orar.
Pai querido, muito obrigado pela sua doce presença sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada dizimista, cada ofertante. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela provisão, Senhor. Em nome de Jesus, que cada coração se preocupe em ser reto diante de Ti, Senhor. Os dias de hoje estão clamando aos nossos ouvidos mediante circunstâncias de que é tempo de crise, de que é tempo de escassez em muitas coisas. Mas, Senhor, para nós que somos cristãos, nós compreendemos que é tempo de retidão em todas as áreas, seja financeira, seja na nossa casa, onde quer que estejamos, todos os dias é tempo de retidão, porque isso de fato vai nos salvar, mas que a essência de tudo que nós fazemos possa ser a adoração, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, sobre a vida de cada dizimista, cada ofertante, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos continuar adorando o nosso Senhor. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão do céu, fonte de vida, Emmanuel. Eu conto a glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. E pra onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Vem, Senhor. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me pra onde
queremos, Senhor. Enche-me até Te transbordar. Tu és o pão. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. E pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós te queremos, nós te queremos. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés, sim, Senhor Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Nós te queremos, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Sim, Senhor, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Me deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Jesus, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Nós te queremos, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés, Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida Eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, Pai, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos realmente o privilégio de poder te conhecer. Realmente, Senhor, estávamos condenados à morte. Realmente, Senhor, estávamos entregues às nossas próprias paixões, aos nossos desejos. Senhor, a natureza pecaminosa, Deus, que infelizmente
após, Senhor, o plano inicial do Senhor ter sido quebrado pela nossa desobediência, pelo nosso pecado. Todos os dias, Pai, deveríamos te agradecer e te louvar pela oportunidade de termos acesso ao Senhor, de podermos ter paz nos nossos corações, de podermos desfrutar das melhores coisas desta vida, na qual o Senhor preparou e o Senhor sempre sonhou. Na verdade, o que o Senhor sempre quis foi uma família. Esse sempre foi o teu principal objetivo. E nós te agradecemos, Pai, por essa igreja, por cada pessoa, Deus, que está agora assistindo, Deus, louvando ao Senhor. Deus, está tirando esse tempo agora para ouvir a Tua palavra, que nos lares agora a Tua presença possa entrar. Em nome de Jesus, Deus, que tudo aquilo que for do inimigo, Deus, que esteja nas casas, nas vidas, possa cair por terra, Deus, todo sofisma, Deus, toda mentira, toda cadeia, Senhor, que prende as mentes, que nessa noite possa ser liberado algo do Senhor para libertar cada pessoa, aqueles que estão em depressão, aqueles, Pai, que estão tristes, Senhor, aqueles que estão vendo essa mensagem nessa noite pensando em desistir, pensando em desanimar. Pai, em nome de Jesus, traga um refrigério, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és o mais exaltado aqui nesta noite. Nessa mensagem, o Senhor é aquele que irá convencer, Pai, as nossas vidas da Tua palavra, que assim possa acontecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela vida de vocês. Não somos muitos aqui hoje, somos poucas pessoas, mas eu sei que muitos estão aí nos assistindo, e eu acho que quase todos que passam por aqui acabam dizendo que nós estranhamos realmente não ter aqui as pessoas no culto. Como o pastor Fabiano falou antes, eu creio que em breve nós poderemos nos reunir novamente como igreja, talvez não da maneira que nós gostaríamos, que seria nós darmos um abraço, nós conseguiríamos realmente reunir mais pessoas, mas talvez com um número reduzido de pessoas, tendo todos os cuidados necessários. Eu creio que nós vamos poder aí matar a saudade e ter um tempo junto de comunhão. Queridos, hoje à noite eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre as fases que nós passamos na nossa vida. Talvez tem pessoas nos assistindo hoje de diversas idades, pessoas, talvez crianças, adolescentes, jovens, pessoas de média idade, pessoas já lá chegando próximos dos 50 anos, pessoas que já entraram de fato na terceira idade, e eu tenho pensado muito sobre isso. Talvez em função de estar se aproximando, claro que ainda falta alguns anos ainda, mas estar se aproximando dos 40 anos, a gente começa a pensar um pouco mais na vida, a gente começa a pensar em algumas coisas que talvez a gente não pensava quando era mais jovem. E enquanto eu lembrava dessa noite, me veio algo ao coração que eu queria compartilhar com vocês. Uma passagem muito conhecida, eu queria abrir nessa noite, está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. O livro de Eclesiastes, esse capítulo ali, fala vários versículos sobre isso, sobre que há tempo para tudo, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E uma vez eu ouvi um pastor dizer que a vida, viver, é uma arte, no sentido de passamos por tantas coisas. Se você for conversar com uma pessoa que tem lá em torno de 100 anos, 90 anos, essa pessoa vai ter muita história para te contar, muitas histórias para contar. Eu perdi já o meu pai, ele era um senhor já de idade, eu sou um filho adotivo, e eu lembro que ele me contava às vezes algumas histórias de que ele chegou a ir até Santa Maria. Na época o exército brasileiro entrou e participou da Segunda Guerra Mundial, e ele chegou a ir até Santa Maria como um grupo de soldados que poderia ir para o combate. E lembro que ele conta que chegou lá, enfim, ficou um certo tempo,
e não foi necessário, ele acabou voltando. Eu gosto muito de ver filmes que relatam histórias da Segunda Guerra Mundial. Eu acho interessante, obviamente, não a questão obviamente das mortes, de tudo aquilo que aconteceu, mas de ver histórias de pessoas que sobreviveram, de pessoas que literalmente, praticamente estavam mortas e conseguiram viver de novo. Muitos judeus que foram massacrados, que passaram por muitos sofrimentos, no caso, eles conseguiram sobreviver. E claro que tem toda aquela questão de estratégia, até pelo que eu sei, a internet, ela começou, digamos assim, ali naquele período da Segunda Guerra, então muita coisa foi criada naquele momento, enfim. E me chama bastante atenção as pessoas que passaram por lá. Eu gosto de ver muitos filmes que são baseados em histórias reais, e aí depois aparece, às vezes, ali os sobreviventes, as pessoas que passaram por aquelas situações, as pessoas que viveram aquelas situações. Então, assim, se tem uma coisa que eu gosto é de conversar com pessoas de mais idade, porque eu sei que ali, muitos dizem, né, que os cabelos brancos, eles trazem sabedoria. Óbvio que não é o cabelo branco em si que traz sabedoria. Talvez há muitas pessoas que elas têm cabelo branco, você vai dizer assim, mas ela não tem sabedoria nenhuma, só tem um cabelo branco. Mas a gente entende que a idade avançada, o normal é que a pessoa ela adquira mais conhecimento, seja uma pessoa mais madura. Então, irmãos, existem várias fases da nossa vida, vários momentos da nossa vida. Eu queria usar um personagem bíblico para a gente poder comparar um pouco essas fases, que foi Moisés. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, no capítulo 2, do versículos 1 a 10, uma história muito conhecida, talvez há pessoas que nos assistem hoje que nunca ouviram falar, então você vai ouvir a primeira vez. Aqueles que já sabem da história, nós vamos relembrar um pouco. Obviamente eu não vou passar aqui em toda a história de Moisés, mas eu quero pontuar algumas coisas específicas. Capítulo 2, versículos 1 a 10, diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, cafetuou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie essa criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pegar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe-lhe a filha de Faraó, do qual passou a ser seu filho. Este lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Então, assim, eu quero usar esse personagem bíblico para dizer que talvez tem pessoas que estão assistindo hoje que tinham tudo para dar errado, que talvez a sua história ela foi escrita. E pensem comigo, eu já ouvi várias histórias de crianças que foram abandonadas. A última que eu ouvi foi numa cidade aqui da Grande Porto Alegre, que a mãe deixou na parada de ônibus. Eu não sei se alguém ouviu, mas essa foi a última. Já ouvi pessoas que colocaram na lata do lixo, já ouvi pessoas que, enfim, colocaram nos mais diversos lugares, na porta de residências. Mas colocar numa caixa e colocar dentro de um rio, eu confesso para vocês que nunca ouvi falar. A única coisa que eu ouvi falar de colocar em rio é daquelas pessoas que não gostam de gato e colocava o gato dentro de um saco, alguma coisa assim, não sei se alguém me falar isso, e faz essa maldade com o bicho, né, e joga os bichos dentro do rio. Já ouvi falar. Agora de gente eu nunca ouvi falar, a não ser essa história aqui de Moisés. Então, assim, qual era a probabilidade de Moisés sobreviver?
Pensem comigo, qual era a probabilidade dele sobreviver, né? Imagino que o rio tinha ali pedras no caminho, ou tinha alguma parte, algum tronco, algo do tipo que poderia bater aquele cesto, ou de repente aquelas águas poderiam estar agitadas e criar algumas ondas, enfim, e essa criança tinha tudo para não dar certo. Sabe, irmãos, eu acredito que muitos dos que estão talvez nos ouvindo hoje, talvez a sua vida, a sua história, era de uma situação que tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo para você ir para o caminho errado ou para as coisas não acontecerem, né? Mas graças a Deus a sua vida foi alcançada. Sabe, uma das coisas que eu posso dizer isso por ter passado por algumas coisas na minha vida e às vezes quando eu conto a minha história, muitos talvez que estão assistindo aqui já ouviram, e as pessoas dizem assim, tá, mas teve até alguém que me disse assim uma vez, bah, cara, mas tu é de azar, hein? Eu tava lá abrindo o coração pro cara, o cara disse, pô, cara, mas tu é de azar. Eu achando que ele ia trazer alguma palavra de consolo e tal pra mim. E eu penso assim, nossa, foi a graça de Deus e a misericórdia de Deus que me trouxe até aqui. Depois de perder meu pai, de perder minha mãe, enfim, muitas pessoas me ajudaram, morei na casa de um, morei na casa de outro, sabe? Passei por situações realmente muito difíceis mas eu creio em algo, irmãos, que quando Deus tem um propósito na nossa vida, quando Deus tem um plano, Ele nos dá a oportunidade de a gente escolher um caminho diferente. Então, eu quero dizer para você nessa noite, por mais que você tenha uma história difícil, que você tenha uma história que pareça que não tinha como dar certo, e às vezes você está, sabe, irmãos, eu falava sobre fases da vida, uma pessoa, ela é aquilo que ela vai adquirindo ao longo da vida. Então uma pessoa às vezes lá de 50 anos, tem 50 anos de acúmulo de situações, de histórias, de contextos da sua vida, que ela acaba trazendo. Quantos talvez estão nos assistindo hoje, você conversou com a sua mãe, com o seu tio, pessoas já com uma idade considerável, e as pessoas têm às vezes questões dentro de si, que são lá da sua infância. Questões que às vezes elas trazem dentro delas, comportamentos, muitas vezes tratam os outros da mesma forma que elas foram tratadas, e os anos, tem muita gente que diz assim, que o tempo cura tudo. Não é verdade, irmãos? Quem cura tudo é a palavra de Deus. Quem tem o poder de curar, é claro que o tempo ele exerce, eu quero falar um pouco sobre isso hoje, ele é uma ferramenta que Deus usa, sim, mas só o tempo por si só não é suficiente. Então, a minha e a sua história, ela tem como ser diferente. Deus, Ele quer que seja diferente. Esse é o propósito dele. Então não se esconda atrás do seu passado, das situações difíceis que aconteceram, para colocar desculpa para que você venha vencer na vida. Se a gente for acompanhar ali, continuar e for falar sobre os versículos todos que nós lemos, diz a palavra de Deus ali que ele foi criado e foi colocado no palácio. Vamos acompanhar ali no caso, né? Versículo, vamos acompanhar aqui. Então disse a irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma dessas hebreias que sirva e crie essa criança? Respondeu-lhe a filha. Saiu, pois, a moça chamou a mãe do menino, e no caso a mãe dele foi lá e acabou depois criando ele, que foi uma bênção aqui que Deus criou. Mas eu queria entrar agora numa coisa interessante, que é uma outra fase. Aqui, se nós formos acompanhar a história, o Moisés, ele tem literalmente uma vida de rei. Ele tem literalmente uma vida num palácio. Nós vamos hoje passar em alguns textos bíblicos. Eu queria que você deixasse marcado aqui o livro de Êxodo, se possível, para que, se a gente precisar voltar, a gente tenha essa opção. E eu queria que você abrisse também a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 7. Deixa eu abrir a minha aqui. No livro de Atos, no capítulo 7, no versículos 22. Atos 7, 22. E diz assim, aqui é o discurso de Estevão, quando ele foi cheio do Espírito Santo e começou a declarar, e começou, alguém que foi escolhido ali como um homem para servir as mesas e tudo mais. E eles levantaram algo contra o Estevão. Se você for acompanhar ali no capítulo 6 de Atos, versículos 8 ao 15, era um homem cheio do Espírito Santo, e alguém cheio do Espírito Santo fala as verdades de Deus, e quando a gente fala as verdades de Deus, incomoda o pecado, incomoda aqueles que estão, que não querem ouvir a voz de Deus, e levantaram aqui uma calúnia contra o Estevão, e ele foram
o sumo sacerdote foi até ele, foi perguntar se aquilo era verdade, que estava inventando dele. Ele começa então a discursar, e dentro desse discurso ele cita aqui vários homens de Deus, e ele fala a respeito de Moisés. No versículo 22 diz assim: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e em obras. Olha só que interessante, irmãos. O que eu quero dizer com isso? O que eu pensei enquanto estava lembrando dessa palavra? Há momentos da nossa vida em que o Senhor vai entregar muitas coisas nas suas mãos. Há momentos na vida em que você vai começar a entender o propósito, vai começar a viver com Deus. Eu quero falar sobre isso também. E o Senhor vai começar a entregar algumas coisas nas suas mãos. Sabe, uma das coisas que eu já falei inúmeras vezes e gosto sempre de repetir: muitas vezes, quando nós chegamos em Jesus, nós não temos nada. Muitos que talvez estão ouvindo essa mensagem pensam assim, vão lembrar do seu passado, vão lembrar que estavam deprimidos, estavam em situação de não achavam sentido para a vida, não achavam razão para a sua vida. Muitos estavam quebrados financeiramente, né? Não tinham pila no bolso, digamos assim, faltavam as coisas em casa, e na medida que conheceu o Evangelho, que a vida começou a melhorar, sabe, acabam deixando o Senhor. Muitos talvez, vão falar um pouco mais para quem está numa fase da vida, vamos usar esse termo que eu comecei a mensagem, uma fase de ser jovem, tem toda a vida pela frente, tem toda a energia. O jovem, ele faz, a Bíblia diz que o jovem é forte. Então pensa assim, não, mas eu vou aproveitar a vida, eu vou fazer a minha faculdade, eu vou estudar, eu vou mergulhar e vou trabalhar. Independente da proposta de emprego que apareça, eu vou ir. Você sabe, irmãos, que nem toda proposta de emprego que aparecer para você, uma proposta alta, de um salário alto, de uma cidade que você tem que se mudar, que é de Deus. Pode ser que seja uma armadilha do inimigo para tirar você do propósito, para tirar você da vontade de Deus. Mas sim, Deus pode prosperar? Pode. Deus pode colocar coisas nas suas mãos? Sim, Deus pode. Deus fez isso com Moisés. Há fases da nossa vida, há momentos da nossa vida que o Senhor vai entregar para você, talvez questões financeiras. Deus vai te dar aí todo o rigor, toda a força física para você trabalhar, para você correr atrás, para você comprar a sua casa, para você comprar o seu carro. Deus vai te dar questões do âmbito ministerial, para que você, com a sua força, com o seu vigor, você possa vencer, você possa cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. E tudo isso é importante, são fases da nossa vida. É muito comum nós vemos pessoas de 60, 70, 80 anos ser mais devagar. Né, João? Concorda? As pessoas às vezes a gente pensa, poxa, por quê, né? Por que essa pessoa às vezes a vida da igreja, por exemplo, né? Aí tem lá 10 eventos lá na igreja no mês, e os mais jovens vão em 10, mas a pessoa às vezes já na terceira idade já vai talvez em 3 ou 4. Irmãos, porque é um pique diferente, é uma energia diferente, é um outro momento. Já ouviram a expressão assim, agora eu quero deixar espaço para que outros venham fazer. Então está dizendo que de uma certa idade eu tenho que parar? Não, irmãos, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que tem coisas na vida que uma pessoa de mais idade pode fazer? Pode, mas o mais jovem talvez consiga fazer com mais intensidade. Então, irmãos, há momentos que Deus vai dar muitas coisas para nós. Então, que você esteja preparado, que você entenda esse momento. Moisés, diz a palavra de Deus ali, que ele foi educado em toda a ciência. Ele era poderoso em palavras. Imagine que Moisés, nos dias de hoje, ele era um doutor. Talvez ele era alguém que tinha estudado muito, que tinha feito várias pós-graduações, que tinha feito comparar com os dias de hoje. Deus pode te proporcionar isso. Aliás, eu gosto muito de falar sobre isso. A minha esposa também, eu creio que Deus deu algo para elas desse sentido. Deus deseja levantar pessoas na sociedade para influenciar a nossa sociedade. Deus deseja levantar, nós estamos passando agora de novo uma questão, uma crise política, podemos dizer assim. Deus deseja levantar homens e mulheres com caráter para estarem na política. Deus deseja levantar homens e mulheres para estarem no empresariado, para estarem trabalhando lá como alguém numa fábrica, enfim, em todos os lugares Deus deseja levantar. Então, Deus vai colocar em algum momento na sua vida. Não é lá com 90 anos que você vai fazer uma faculdade, né? Tem gente que já faz, mas assim, o normal é você fazer isso antes. Deus
vai entregar. Há fases da vida que são momentos assim. Interessante que aqui, irmãos, Moisés, ele já tinha aqui 40 anos. Né? Depois aqui, se a gente for acompanhar ali no versículo 23, quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Mas o que eu estava pensando aqui, até anotei para não esquecer, às vezes nós nos perguntamos, né, por que aqui, irmãos, o Moisés começa a olhar para o povo dele, ele começa a querer ter esse contato com eles, querer estar próximo deles, né? E aqui a gente pode talvez trazer, por mais que não tenha sido o encontro aquele dele com Deus, quando Deus fala com ele, que a gente vai falar um pouco depois, mas é um momento também em que é como se ele estivesse se aproximando do Senhor, sabe? Então, e aqui eu anotei, às vezes eu já vi várias pessoas dizer assim, puxa, por que eu me converti só agora? É mais ou menos nesse sentido que eu queria ir, sabe? Pessoas se lamentando, pessoas de 40, de 50 anos, por que eu me converti só agora? E às vezes, irmãos, pega tudo que já viveu, pega tudo que já experimentou e joga tudo no lixo, como se não valesse nada do que você viveu. Irmãos, é óbvio que muitas coisas da nossa vida eram erradas, muitas coisas da nossa vida realmente nós pisávamos na bola e era pecado. Agora, muita coisa Deus entregou para você, muita coisa Deus permitiu que você vivesse, muitas dessas coisas não jogue fora, né? Aqui Moisés, quando ele começa a se preocupar com os irmãos, ele já tinha 40 anos, então nesses 40 anos muitas coisas acontecem. Um outro momento, uma outra fase da nossa vida que nós temos é um momento muitas vezes de fuga, é isso mesmo. Se você for acompanhar ali no capítulo, eu disse para deixar marcadinho lá Êxodo, né? Se você quiser e puder voltar lá no livro de Êxodo, deixa eu abrir a minha aqui, no capítulo 2, lá no versículos 11 ao 25, diz assim, naqueles dias Moisés, já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu do seu povo. E olhou de um lado para o outro e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar-me, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Há situações na nossa vida, irmãos, que nós fugimos. Aqui nesse caso do Egito, para Midian era uma distância aproximada de 450 quilômetros. Eu acredito que seja mais ou menos daqui, algum próximo de Florianópolis, que é uma cidade aqui do estado vizinho, né? Uma distância relativamente até próxima, digamos assim. Mas ele aqui estava fugindo, obviamente, com medo de ser morto, né, fisicamente. Mas eu quero falar um pouco a respeito da fuga que nós temos às vezes na nossa vida, momentos da vida em que nós fugimos. Sabe que eu tive situações em que eu fugi muitas vezes. Literalmente eu cheguei, uma vez eu cheguei a fugir de casa, peguei a minha bicicletinha lá, para quem aí tem um pouquinho mais de idade, chegou a olhar o Chaves alguma vez na vida, que era um episódio que dava, e tinha um episódio lá que o Chaves pegava um cabo de vassoura, colocava um pedaço de pano, botava nas costas e ia embora, né? E em um momento da minha vida eu literalmente fiz isso. Eu peguei minha mochilinha e fui embora, e eu fugi. Talvez em função de toda a minha história, em muitos momentos eu fugia de várias situações. E eu queria trazer isso para você nessa noite. Talvez tem pessoas que estão me vendo hoje, que estão nessa fase da vida de fugir de sentimentos, de fugir de situações, de fugir de familiares.
Talvez pessoas que estão vendo essa mensagem hoje que há anos não conversam com algum familiar, que tem medo, que chega a tremer só de pensar de encontrar essa pessoa na rua, só de pensar de repente encontrar esse amigo na rua, talvez essa pessoa, porque você foge dela, não porque você tem medo de que ela venha bater em você ou que ela venha tirar a sua vida, talvez alguns até sim, mas uma situação não resolvida, algo que não resolveu. Sabe, irmãos, às vezes nós podemos fugir de nós mesmos, de situações dentro de nós não resolvidas. E uma vez alguém disse que quando nós não resolvemos algo, imagine uma árvore, e essa árvore é o problema. Essa árvore é a pessoa que você foge, essa árvore é a situação que você não resolveu ainda dentro de você, essa árvore é um problema lá com a sua esposa que você não resolve, é um problema com o seu filho que você não resolve, e tem uma corda amarrada em você e nessa árvore. E quando nós nos enganamos, quando nós fugimos, é como se essa corda ela tivesse muitos metros. E dá a impressão, às vezes, de que você está livre, porque essa corda, você vai caminhando e você não sente essa corda te segurar. Então você vai indo, só que chega um momento da nossa vida que essa corda, né, ela estica e você sente que a sua perna prende. Nesse momento, você entende que você não tem mais para onde fugir, não tem mais para onde correr. E eu acredito que isso também aqui aconteceu na vida do Moisés. Obviamente que depois chega no propósito, chega na vontade de Deus e chega também na minha e na sua vida esse tempo, esse momento. Mas é necessário que você entenda que a fuga chega um momento que ela tem que parar. E isso precisa ser curado e ser tratado no meu e no seu coração. Eu vou ler um texto que você não precisa abrir, Efésios 1, 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, queridos, independente do que aconteça, o Senhor, Ele te escolheu. Ele escolheu eu e Ele escolheu você. Salmo 139, versículos 7 a 9. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar. Ou seja, irmãos, não tem para onde você fugir. Não tem. Renda-se ao Senhor. Se você está nessa fase da sua vida de fugir de situações, talvez de fugir de um propósito, talvez de fugir de um chamado. Sabe, irmãos, que para algumas pessoas já comentei isso. Eu moro aqui na cidade de Santo Antônio da Patrulha e uma das coisas que me trouxe para cá foi não deixar morrer dentro de mim um propósito. Eu lembro que eu estava numa situação lá de pensar o que fazer e que aquela fase que todo mundo às vezes fica um pouco, se decepciona com algumas coisas com Deus ou com as pessoas. Eu estava pensando, meu Deus, o que eu faço e tal. E eu pensei, puxa, eu vou ficar aqui na cidade que eu morava, no caso, vou procurar uma igreja para mim congregar, vou lá todo domingo fazer certinho e tudo mais, e vou ficar quietinho aqui, bem, né, tudo certinho. E aí eu entendi algo dentro de mim, dizer assim, se tu fizer isso, tu vai matar aquilo que eu tenho como propósito na tua vida. Talvez, irmãos, eu não perderia a minha salvação, talvez quando Jesus voltasse eu não perderia, talvez sim, não sabemos. Mas eu sairia do propósito. E eu entendi que deveria vir para cá, por entender, irmãos, que eu não poderia fugir de algo que o Senhor estava chamando. Então eu creio que nós podemos sim fugir em alguns momentos. São fases da vida, mas nós temos que voltar para aquilo que Deus tem como propósito para a gente. E o interessante, agora voltando lá, deixa eu abrir aqui, voltando lá para o livro de Atos, capítulo 7, no versículo 29, a estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde nasceram-se 2 filhos. Então, Moisés, ele foge, né? Comparado até com os dias de hoje, até que teve ali, no caso, né, poucos filhos, né? Por que, irmãos? Porque se passou 40 anos. Se você abrir ali Atos 7:30, fala, decorridos 40 anos, diz ali que a palavra de Deus que o Senhor apareceu
No versículo 29 fala, né, que ele teve 2 filhos depois. Então assim, irmãos, Moisés fica 40 anos lá com o faraó, depois ele foge. Nesse período ali, passa mais 40 anos, né? Claro que o pessoal vivia um pouco mais do que hoje, né? E é interessante que aqui, irmãos, o Senhor começa a falar e a dizer realmente o que é o propósito dele. Do versículo 32 ao 35, diz assim, o Senhor aparece, no caso para ele, né? Versículo 31, vamos lá. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-lhe a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Vi como é feito o sofrimento do meu povo do Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram, reconhecendo, dizendo, quem te constituiu autoridade de juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Aqui, irmãos, depois de 40 anos, começa a se cumprir, no caso, um propósito na vida de Moisés. O interessante é que tudo na nossa vida, até para que o propósito ele aconteça, há um tempo. Então aqui, irmãos, com 80 anos, começa a acontecer as coisas na vida de Moisés. Então assim, o que está acontecendo agora na vida de Moisés, a palavra de Deus, de um chamado, Deus entendeu assim, então se Deus entendeu assim, Ele sabe todas as coisas, era porque era para acontecer nesse momento. Deus já sabia de toda a história de Moisés, Deus já sabia dos primeiros 40 anos, Deus já sabia dos 40 aos 80 anos, e nesse momento o Senhor entendeu que era a hora dele entregar um propósito. Então eu quero dizer isso para vocês, eu quero que você possa me acompanhar nesse raciocínio. Há muitas fases na sua vida, a fase de você talvez ficar lá achando que você é um coitadinho, né? Que você, enfim, ninguém gostava de ti, que a sua história é difícil, que a sua história é triste. Tem aquela fase em que você sai um pouco dessa questão, abre os olhos da sua vida, né? E você começa a entender e trabalhar e conquistar as coisas e vencer na vida. Enfim, você casa, você tem filhos, sabe, irmãos? Muitos sabem disso aqui que eu estou dizendo. Quando vem os filhos, muda muitas coisas na nossa vida, as situações diferentes. É completamente compreensível que tem coisas que eu só entendo hoje de Deus porque eu sou pai, né? Eu só consigo entender hoje, isso tem me ajudado muito, né? Porque eu sou pai hoje, senão eu não conseguiria entender. Então tem coisas que não tem filho, não consegue entender. Irmãos, você que não tem filho, Deus sabe disso e Ele vai trazer a realidade para a sua realidade. Ele vai falar aquilo que você precisa entender. Ele não é injusto com ninguém. Mas eu quero dizer que para você viver o propósito, há um tempo, Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Ele era Jesus, ele era o rei, ele era o mestre. Ele só começou... Por que Jesus não começou com 18 anos? Então na época lá existia que para ser de maior, a idade é um pouco mais do que hoje, 18 anos, ok. Existe isso, mas irmãos, havia um propósito na vida de Jesus que ele precisou cumprir. Nós, é uma pena, pode-se dizer assim, mas dos 12 aos 30 nós não temos informações. Na eternidade talvez o Senhor vai mostrar para nós isso. Mas Jesus foi adolescente, Jesus talvez teve aquela fase de estar cheio de espinha no rosto, Jesus teve aquela fase de questionar os pais, Jesus teve situações em que ele tinha as vontades de jovem, que ele tinha vontade de conversar com os amigos dele. Eu tenho certeza disso, que talvez ele tinha vontade de dizer assim, pai, eu vou lá conversar com fulano, daqui a pouco eu volto, eu vou lá com os meus amigos, né? Não existia o futebol na época, mas alguma coisa devia existir para eles fazer lá, de diferente. Você não pense que Jesus passava 24 horas por dia na sinagoga lendo, eu não consigo imaginar isso. A Bíblia diz que ele se fez carne, ele se fez homem como nós, então ele sentiu e viveu as coisas que a gente viveu. Então o propósito dele se cumpriu aos 30, porque aos 30 Deus tinha entendido que tinha chegado a hora, que tinha chegado o momento. O interessante é que quando chega nesse momento, quando Deus traz essa mensagem, esse recado, tem outra fase da vida que todo mundo passa, que é o momento do deserto, que é algo chamado deserto. Tanto na vida de Moisés, como na vida de Jesus,
esse momento chegou. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, mais um texto bíblico, Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Interessante aqui, irmãos, que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Ai, meu Deus, Satanás entrou na minha vida e tá um rebuliço. O que eu fiz de errado? É óbvio que tem situações da nossa vida que são erros nossos, que geram consequências. E aí nós sofremos pela nossa desobediência, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Várias eu faço, várias você faz. Agora, se tratando de fases da vida, de nós buscando a Deus, eu estou falando, e eu gostaria muito que você pensasse nisso. Se você ainda não anda com Jesus, se você não tem esse desejo, que a partir de hoje você possa fazer essa oração, para que a sua vida, as fases da sua vida, sejam junto com o Senhor. Todos nós iremos passar por fases difíceis. Todos nós. Não há ninguém que esteja livre, sabe? Às vezes tem pessoas que se tornam cristãos e acham que estão livres da doença, que acham que estão livres de passar por situações difíceis, que acham que não, irmão, você não está livre disso. O que acontece é que nesses momentos, quando você estiver no vale da sombra da morte, o Senhor vai estar contigo. Quando você estiver no dia mau, o Senhor vai estar contigo. Agora, vai chegar o momento do deserto. O deserto, irmãos, é lá, sei lá, 50 graus de dia, aquela areia queimando, é de noite um frio extremo. Isso é deserto, é dificuldade, é passar por situações difíceis. E Jesus aqui, irmãos, é levado, o Espírito, se você for acompanhar os versículos antes, o Espírito Santo, Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele e diz: olha, esse é meu Filho amado, em quem me compraz. Oh, glória, que maravilha. Depois vem a paulada, né? Por quê, irmãos? Porque nós vamos para o deserto da condição de filhos. O deserto não é, talvez assim, por exemplo, onde nós iremos ir, aquele que não crê no Senhor que irá ir, que lá o diabo preparou lá o inferno para ele habitar com os seus anjos, que é um lugar de sofrimento. Então o deserto é um lugar que Deus te coloca, agora é Diogo, tu vai sofrer, agora eu vou pisar no teu pescoço para te ver como é bom. Vocês pecaram. Sabe, irmãos, o deserto é um lugar que é a dificuldade para forjar o caráter, e Deus está conosco. Eu disse aqui que não iria entrar em toda a história de Moisés, porque a história é gigante, mas vocês sabem que durou apenas 40 anos o deserto de Moisés. Só 40 anos. Eu estava falando antes que eu estava daqui a muitos anos, né? Vou chegar nos 40 anos. E imagine só, é uma vida inteira Moisés ficou no deserto. Sabe, irmãos, às vezes nós passamos por um calorzinho e já reclamamos. Às vezes nós passamos assim já por longe de ser um deserto. Mas eu creio, irmãos, que todo cristão, todo aquele que deseja seguir Jesus, vai chegar talvez assim um desertão na sua vida. Vai chegar aquele momento, irmãos, e depois vão ter vários níveis de deserto. Então quer dizer que se eu passar por um desertão desse aí, eu ganho um carimbaço e estou garantido. Não tá. Mas que talvez uma expressão que muitos conhecem, tu sai mais cascudo, tu sai. Com certeza. Porque você sai de uma situação sabendo que você passou por ela e que você venceu. Então quando você tiver algo parecido, você vai saber, não, Deus está comigo. Deus está comigo, Ele vai me fazer passar por essa também. Essa é a diferença daqueles que conseguem permanecer e daqueles que não conseguem, né? Então, eu queria que você pensasse nisso. 40 anos são fases. Irmãos, eu acredito que Deus, Ele é soberano. Então, assim, as pessoas viviam mais naquela época. Então, assim, eu não acredito que o seu deserto irá durar 40 anos. Talvez dure 5, dure 3, né? Dure 10, eu não sei. Talvez o tempo dependa, talvez,
da minha e da sua obediência. Mas entenda que nesse período de deserto da sua vida, Deus está forjando o seu caráter, Deus está trabalhando na sua vida. E Ele deseja salvar você e nunca Ele vai fazer isso por mal. E a gente sabe a história de Moisés, sabemos a história de Jesus. Ele foi tentado, o diabo ofereceu o poder, o diabo ofereceu a glória, o diabo ofereceu para ele desobedecer a palavra. E o que ele fez? Ele não cedeu e ele ficou firme no Senhor. Então, essa é a vontade de Deus para mim e para você. E, irmãos, para nós irmos assim para os finalmente, depois de tudo isso, depois de todas essas fases, é interessante que Números capítulo 20, versículos 2 a 11, traz a impressão de que o final da história de Moisés, ele é um final triste, né? E eu vou dizer para vocês, eu não gosto muito de ver filmes com final triste. Não sei se quem nos assiste aí gosta de... né? Ah, mas a realidade é essa. Não, mas tu já para ali para ver um filme, ainda, né? Então eu gosto de finais felizes. Claro que a gente sabe que a vida não é assim muitas vezes, né? Deixa eu ver aqui, Números, capítulo 2. Vamos ver aqui. Mas o nosso final, queridos, isso é garantido. O final de quem professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador vai ser feliz. O começo pode ter sido difícil na sua vida. Você pode ter passado por várias fases da sua vida. Vai vir o momento do choro, vai vir o momento da tristeza, vai vir o momento da dificuldade, vai. Jesus nunca disse que isso não teria. Agora, uma coisa eu posso te garantir: o final da sua história, se você decidir seguir Jesus, será feliz. Números 20, versículos 2 a 11. Aqui conta a história, né, que quando o Senhor, digamos assim, diz que o povo não vai entrar, no caso, na Terra Prometida. Não vamos ler todos os versículos aqui. Vamos ver aqui qual que a gente começa a ler aqui. Números 20, ali no versículo 7 em diante. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis da água da rocha, e dareis de beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor lhe disse: Moisés e Arão, visto que não credes em mim, para que me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que eu lhe dei. São estas as águas de Meribá, para que os filhos de Israel contemplem com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então aqui o Senhor traz uma palavra dizendo que o povo não entraria na terra, e consequentemente também ali a questão do Moisés. E parece que o final da história, no caso, né, ela é triste. Claro que o povo de Israel, digamos assim, né, grande maioria, no caso, 99,99% depois acaba não entrando, e o Senhor decidiu então que aquela geração viesse a perecer para que uma nova pudesse entrar. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, Mateus capítulo 17, se você puder abrir, senão eu leio aqui, versículos 1 a 3, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, os levou em particular em um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante dele, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles, se estivesse no culto, eu ia perguntar aqui, quem, né? Quem? Moisés e Elias, conversando com Jesus. Claro, irmãos, aqui tem toda uma questão teológica, né, dos estudiosos da Bíblia, mas o que a gente sabe? Que se eles apareceram aqui, e a Bíblia, ela não fala de o espírito das pessoas ficarem vagando, né, dessas questões todas aí, realmente foi algo sobrenatural que aconteceu ali da parte de Deus, e assim como Enoque, no caso, foi arrebatado, eu creio que Moisés, ele também está com o Senhor. Eu creio, porque Deus, queridos, ele é justo. Deus, ele conhece a intenção do seu coração. Então isso que eu queria dizer
para a gente ir para os finalmente dessa noite, de que várias fases você e eu passamos. E eu vou dizer para você, está aumentando a expectativa de vida cada vez mais. Então você pode viver 90, 100 anos, eu não sei, irmãos, mas Deus tem chamado para que eu e você venhamos a honrá-lo, para que não só você que é jovem, que anda com Jesus, e que bom, e que você dê bom testemunho, que você busque um namoro em santidade, faça um romance real, que você faça a sua faculdade, que você seja luz lá na faculdade, que você seja luz no seu trabalho, que você venha casar, que você venha, enfim, você moça com jovem com uma moça, que seja um casamento poderoso em Deus, que vocês venham ter filhos, e que quando vieram os filhos vocês possam criar essas crianças ou esses filhos nos caminhos do Senhor, que quando você lá forem, eu lembro que logo quando eu casei nós passamos uma dificuldade financeira muito grande, e gente, assim, era difícil mesmo, de não ter realmente um pila no bolso às vezes, e nós ali ficamos firmes no Senhor, e o Senhor pode mais para frente melhorar a nossa questão financeira, sabe, irmãos, fases virão, eu falei há pouco que agora estou na fase de criar filhos, eu creio que isso vai durar alguns anos ainda, vai chegar a fase que os filhos vão crescer, vão sair de casa, sabe, e o fogo nunca pode apagar, a chama nunca pode apagar, independente da fase, da minha e da sua vida, o Senhor deseja que a gente ande com Ele, porque o final da história é feliz. O final da história, o Senhor quer que cheguemos até Ele com todas as nossas forças. Eu queria agora que você pudesse fechar os seus olhos e que nós pudéssemos orar e colocar diante de Deus a nossa vida. Em nome de Jesus, que você possa aí na sua casa meditar sobre essa mensagem. Irmãos, eu não sei qual é a sua idade, eu não sei qual é a fase da vida que você está passando, eu não sei qual é o momento, mas que você possa se colocar diante de Deus. Se você está na fase de se achar um coitadinho, de se achar alguém que a sua história, ela escraviza ao ponto de você não conseguir viver aquilo que Deus tem para ti. Se você está na fase de fugir das pessoas, de fugir de você mesmo, de fugir de algo que te incomoda, de fugir de uma situação de um relacionamento que você precisa ir lá e consertar, que você precisa ir lá e resolver, isso prende a sua vida. Se você está numa fase talvez aí de realmente com a sua força adquirir, no sentido de Deus te deu força para você trabalhar, para você estudar, mas não esqueça do Senhor, mesmo com toda a prosperidade que Deus te dê, mesmo com tudo que Deus entregue nas tuas mãos, mesmo que você se torne um doutor, que você se torne um empresário próspero, que você seja alguém reconhecido, ande com o Senhor. Essa fase Deus quer que você honre Ele com tudo que Ele tem te dado. Se você talvez está numa fase de situações difíceis financeiramente, nós vivemos dias, irmãos, em que eu sei que muitos estão perdendo seu emprego, muitos estão com situações difíceis. Irmãos, Deus está contigo, o Senhor está contigo, o corpo de Cristo está contigo, né? Não fale com seus irmãos, não precisa ter vergonha, converse com aquela pessoa que você confie, com aquele que você possa abrir o seu coração, mas não sofra sozinho. Deus tem um propósito, tem um plano na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor esteja trazendo, Deus, graça sobre cada um que ouve essa mensagem, que ouviu essa palavra, em nome de Jesus, Pai, que possamos ser fortalecidos no Senhor, que realmente, Pai, possamos entender que as fases, elas são, vamos passar por várias, muitas vezes ficamos ansiosos porque o propósito não se cumpre, Deus, mas que possamos entender que é uma fase de preparo, é uma fase de aperfeiçoamento, é uma fase que o Senhor está moldando o nosso caráter, Deus está trabalhando nas nossas vidas, para que quando chegar o tempo, estejamos firmes. E assim como Moisés, Senhor, aguentou ali os 40 anos, Deus, e o Senhor levou ele, Deus, depois para estar aí contigo. O Senhor deseja que o final da nossa história seja feliz, que o final da nossa história seja contigo, seja, ó Deus, dizendo, estamos aqui, Senhor, entregando nas tuas mãos aquilo que o Senhor confiou a nós. Em nome de Jesus, que não sejamos uma geração que passa, que não sejamos uma geração, ó Deus, que creu,
perdeu, ó Deus, que veio, que congregou, que de certa forma teve experiências, mas que não permaneceu. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida, Pai, que logo, logo a gente possa estar aqui fisicamente reunidos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe a sua vida tremendamente, que você possa ficar aí na paz do Senhor Jesus. E se Deus quiser, né, daqui a um tempo a gente pode estar junto aqui, mesmo que seja aos poucos, mas a gente pode se reunir aqui em nome de Jesus. Deus abençoe.